Buenas, gurizada. Provavelmente a pergunta que quem toca bandoneon mais ouve é: mas qual é a diferença de bandoneon para acordeon, para gaita, para sanfona, né? Qual é a diferença? Vamos ver se a gente consegue elucidar aí, colocar as diferenças na mesa. Eu vou usar como referência os dois instrumentos mais usados no Brasil, que é o acordeon a piano e o bandoneon sistema argentino, 142 tons, né? Para quase tudo que eu for falar aqui, vai existir exceções dentro do mundo do acordeon, dentro do mundo do bandoneon. Mas, via de regra, tomando esses dois instrumentos por base, a gente consegue traçar um universo de diferenças aí. Então vamos lá. Eu acho que dá para ver aí, né? Já do ponto de vista estético, é totalmente diferente. No, no acordeon a gente consegue ver as teclas, né? As teclas dos botões. No bandoneon de frente não dá para ver. As teclas estão do lado, os botões estão do lado. O bandoneon pode ser revestido de celuloide, como os Danielson, por exemplo, produzidos no Brasil, mas não é a regra. A regra é madeira pura. O fole também já dá para ver que é diferente. A gente pode falar mais sobre o fole. O fole, aqui ele tem esses dois marcos, né, e as cantoneiras por fora. O acordeon não. O acordeon tem as cantoneiras internas com o debrum por cima e não tem marcos no meio dele, né? E o próprio nome do acordeon já traz uma pista disso. O acordeon tem acordes prontos na mão esquerda, o bandoneon não tem. E aí começam as diferenças. Eu vou ver se eu consigo mais ou menos explicar como funciona. Vamos lá. Para começar, fecho de fole. O bandoneon não tem fecho de fole. Um acordeon de um profissional, ele normalmente tem 4 vozes na mão direita e 5 vozes na mão esquerda. E um bandoneon, normalmente, lembra, nós estamos falando sempre do bandoneon sistema argentino 142 tons e um acordeon como esse, né? 120, 41 teclas, 120 baixos, baixo estradela, em quarta, né? Esse aqui no caso duplo cassoto. Já vamos falar também sobre isso. São tantas diferenças que provavelmente vai ficar confuso falar de todas elas. Esse acordeon tem 4 vozes. Esse bandoneon tem 2 vozes, né? 2 na mão esquerda, 2 na mão direita. Esse acordeon, 4 na mão direita, 5 na mão esquerda. O que são essas vozes? No meio do acordeon se refere a isso a LMMH ou LMMM ou LLMM. Há várias maneiras de colocar isso e o que significam, né, essas letras. O L em inglês low, o M medium e o H high, né? Então baixo, médio e alto. Como é que funciona um acordeon? É importante entender como funciona um acordeon para saber o que vai acontecer no bandoneon, né? No acordeon nós temos esse aqui é um LMMH, ou seja, baixo, médio, médio, agudo. O baixo é esse aqui, né? Aí nós temos dois médios, tá? Um fora do cassoto e um dentro do cassoto. E o agudo, que é o piccolo nosso, né? Aí sempre o leigo pergunta o que são essas teclas aqui, né? Os registros no caso. E elas justamente, com a combinação desse LMMH, conseguem novos timbres, né? Então, por exemplo, quando a gente mistura aqui o L com um M, temos um timbre diferente. Quando nós misturamos o L com
aqui com LMH, não, LMM, temos outro timbre. Quando a gente mistura com LMH, nesse caso, temos outro timbre. Quando misturamos aqui L e H, ou seja, esse registro, pega mais e faz, né? E aí, assim por diante, né? São dois médios aqui. Ou aqui com o H junto, né? E aqui, normalmente, um acordeão profissional vai ter um desmanche aqui, lateral, que vão pegar todas juntas. Então, as 4 vozes, L, M, M, H. Isso é como funciona o teclado. Muitas vezes a gente vai ter aqui um registro chamado bandon ou bandoneon. É esse aqui mesmo. Que ele vai ser 2 vozes. No caso aqui é o L e o M, né? Ele não pretende ser a imitação do bandoneon. É uma referência de 2 vozes, né? Que é a referência do bandoneon normal que a gente usa. Essa diferença, esse como funciona o lado direito do acordeon e as diferenças que nós vamos ver depois, né? O lado esquerdo funciona da seguinte maneira. Ele tem os acordes aqui prontos, né? Tem os baixos soltos aqui. E aí nós temos os acordes prontos, né? Maior, menor. E nós podemos misturar os acordes aqui também, pegar, por exemplo, vamos lá, a gente pegar um Dó maior e misturar com Lá menor. Não deu certo aqui que eu peguei. Aí, nós vamos ter uma combinação, vamos ter um Dó com sexta. Enfim, são combinações. Agora, uma das diferenças com o bandoneon é que aqui nós vamos conseguir fazer acordes mais abertos, mais complexos que no acordeon, mesmo com todas as misturas que dê para fazer aqui desse lado. E aqui, igual maneira, né? Tem várias misturas, né? O H, né? Todos juntos. E o acordeão foi feito dessa maneira, né? Pensado lá no comecinho, né? Para se tocar, vamos lá, músicas folclóricas, né? Acordeon, porque faz os acordes já prontos. Isso, se nós pegarmos um acordeon, né, de 8 baixos, por exemplo, fica muito fácil entender a lógica que estava prevista nesse sistema e que veio até hoje fazendo, né? Bom, agora vamos pegar o bandoneon, né? O bandoneon, como nós já podemos ver, não tem alças, né? Originalmente tem 2 ganchos aqui onde poderiam ser colocadas as alças. Na zona alemã, de colonização alemã, até às vezes se usa, mas a verdade é que é muito incômodo e limita muito a técnica do bandoneon, tocar com alças. Então o bandoneon tradicionalmente é tocado sobre as pernas, né? No colo. As alças, aí então, estão na mão direita e na mão esquerda, onde ficam os botões. 38 na mão direita, 35 na mão esquerda. A diferença do acordeon, o bandoneon funciona com a chamada voz trocada, né? Então cada botão produz 2 sons. Né? Não sei se vai dar para ver direito no vídeo, mas nós podemos fazer aqui, né? E não existe uma lógica musical por trás disso. No começo, posso fazer até outro vídeo explicando o teclado. No começo, ele é diatônico, claro, né?
mas depois há uma confusão de notas que não guarda nenhuma relação musical entre elas. Elas estão jogadas quase a esmo aí, né? Agora, o bandoneon, o que acontece? O bandoneon, como nós tocamos no Brasil, não tem registros. Existem bandoneões com registros, claro, como eu disse no começo do vídeo, para quase tudo que se diz aqui, há exceções, né? Mas, de novo, tomando por base esses dois instrumentos, que são os instrumentos mais tocados no Brasil, não existe registro, tá? E aí nós temos o quê? Lembrando do LMH aqui, né? Nós teríamos aqui um MH, que seria o médio e o agudo, né? E aqui um L e um M, para a tessitura do bandoneon, claro, né? Não está totalmente relacionado com o L e MH daqui. Mas, por exemplo, aqui nós temos duas vozes tocando. Uma voz que é mais grave, que seria o M, e uma voz mais aguda, que seria o H. Esse bandoneon está bem afinado, então as vozes são muito uníssono e fica difícil distinguir que há duas vozes, mas são duas vozes juntas, tá? E nesse lado aqui, ao contrário, né? Nós temos, ao contrário não, de outra maneira, temos um L, que é um grave, e um M. Tá? Então, agora, isso é um típico acorde que nós encontraríamos no acordeon. É um dó maior, né? Dó, mi, sol, dó. E nós poderíamos fazer, fica até difícil fazer. O bandoneon não pode ser usado assim, claro, mas ele tem muito mais possibilidades. O bandoneon possibilita acordes muito abertos, por exemplo, né? Nós estamos pegando aqui um Ré, um Fá sustenido e um Dó sustenido lá em cima na outra oitava. Então nós conseguimos esse efeito bonito, né? Tem umas possibilidades muito grandes, muito interessantes no bandoneon, porque nós conseguimos com a mão atingir notas muito distantes, né? Por exemplo, a nota mais grave do bandoneon desse modelo vai ser o Dó aqui, e a mais aguda da mão esquerda seria um Lá aqui. Então eu consigo pegar a nota mais grave, mais aguda muito perto, e isso possibilita uma série de acordes que num piano, por exemplo, seriam impossíveis com uma mão só, né? E no bandoneon são acordes do dia a dia no bandoneon, né? Ou possibilita clusters também, né? Possibilita tocar notas muito juntas e juntos, né? Obviamente nós temos só 4 dedos disponíveis aqui, então os acordes terão que ser com 4 notas, a menos que consiga pegar 2 botões com uma nota, mas não é o normal, não foi para isso que foi pensado, né? Enfim, o fole, como vocês já viram, ele além de ter as cantoneiras por fora do papelão, e esses 2 marcos e os 2 ganchinhos aqui para pendurar eventualmente uma alça, ele tem o revestimento de papel, não é ao contrário do acordeon que tem o revestimento de pano normalmente. Então é outra diferença. O bandoneon tem essa válvula aqui que aciona uma válvula aqui para fazer o ar sair com mais facilidade. Talvez tenha pego no microfone aqui na minha frente e deu um barulhão aí depois. Isso é muito importante. Quando a gente está tocando uma música, um repertório erudito, por exemplo, que nós precisamos de um controle de ar muito grande, que nós vamos abrir o bandoneon, voltar com ele e ter sempre essa medida,
talvez a válvula até não seja tão importante, mas existem outros repertórios que são muito mais confortáveis tocar só abrindo, né? O tango é um deles, o chamamé fica confortável tocar fechando também, mas o domínio que se tem no instrumento abrindo é muito maior. É inegável, o domínio que se tem no instrumento abrindo é maior e o timbre abrindo é melhor. Então, na dúvida, os bandoneonistas preferem tocar abrindo. Existem outras escolas, existem mil e uma opiniões sobre isso, essa é a minha. Quem quiser outra opinião, grava o vídeo, né? Vamos para as diferenças internas também deles, né? Eu separei aqui, isso não é de um bandoneon, é de uma concertina, mas a construção é idêntica, né? No caso dessa concertina não, mas a construção é idêntica. Aqui vocês vão ver que as chapas, onde estão as palhetas que produzem o som, elas são inteiriças, né? Elas são inteiras aqui, todas as notas estão juntas e elas são fixadas por preguinhos aqui. E a vantagem, talvez, não sei se é a vantagem, mas a característica desse sistema é que os harmônicos produzidos por essas palhetas quando vibram se espalham por todo a chapa inteira, né? Essa é uma característica desse instrumento. E isso vai ter influências no timbre do instrumento. Existem também acordeões com esse tipo de chapa, né? Mas isso vai ser um próximo vídeo só sobre acordeões, porque senão nós vamos passar o dia inteiro aqui conversando, né? Eu separei também aqui até a mão esquerda de um acordeão 8 baixos, porque fica bem fácil de ver a diferença, né? Olha só, aqui claro que são palhetas muito grandes, né? Elas são individuais, cada uma é uma, o que facilita muito para a reparação, né? Por exemplo, aqui também não sei se dá para ver direitinho aí, mas aqui também elas são todas separadas, né? Facilita muito porque eu poderia, até estou sem uma chave de fenda aqui, mas eu posso tirar fora esse castelo, ao contrário do bandoneon, eu não posso tirar fora o castelo para afinar. Se eu tenho um problema com essa palheta aqui, ela quebrou alguma coisa, eu posso arrancar fora aqui e colocar uma substituição. No bandoneon eu não posso fazer isso, eu tenho que limar, tirar a palheta, fazer uma palheta nova e colocar uma palheta. Isso torna também o custo da reparação do bandoneon mais caro. Acho que fica bem claro que aqui é um sistema mais fácil, com outra característica, né? Existem outros tipos de chapa, enfim, tem várias outras maneiras possíveis, mas esse é o mais normal que a gente vê no Brasil. Essas eram as primeiras diferenças entre acordeão e bandoneon que nós podíamos traçar, né? Em algum outro vídeo nós vamos explorar então diferenças de acordeão para acordeão. Não existe só esse acordeão, né? No Brasil é o que nós mais vemos, junto com o acordeão diatônico, mas existem mais acordeões, né? E na medida do possível nós vamos gravando e mostrando as diferenças. Existem mais bandoneões também e é o intuito gravar e mostrar outras possibilidades de bandoneon. Como o acordeão tem outras possibilidades, tem um acordeão cromático, tem um acordeão diatônico, tem o cromático russo com baixo solto, né? Tem um sistema, um C-grife, um B-grife, um sistema finlandês, tem o sistema diatônico que se toca aqui nos Alpes da Áustria, que cada um tem uma característica específica, né? E o bandoneon também tem isso. Existem outros tipos de bandoneões. Tem ideias que não deram certo, tem sistemas que não deram certo, mas tem muita coisa. Tem bandoneon com registro, tem bandoneon com chapa solta, como um acordeon, né? Tem acordeon com chapa inteiriça, como um bandoneon. E todos eles servem para algum propósito, para algum tipo de música específico. Ele serve ou serviu, ou foi pensado pelo menos, né? E, enfim, em próximos vídeos vamos nos deter mais sobre esses detalhes.